Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de extensão A Morte no Olhar das Principais Tradições Cristãs. Eu sou aluno do curso de Ciências da Religião Pablo Giovanni, da Escola Superior de Educação do Grupo Universitário Internacional Uninter, do Grupo Uninter. Quero aqui então dar as boas-vindas a todos os nossos alunos, dando continuidade então à nossa aula de número 2 sobre a morte no olhar, na perspectiva das tradições cristãs, notadamente catolicismo e protestantismo. Nossa aula então de número 2, onde vamos falar sobre o ambiente funerário e cemiterial, já destacando que ambos são diferentes, são distintos, e estaremos no decorrer dessa aula trazendo as explicações e diferenciações entre ambos. Eu sou o Pablo Giovanni, aluno do curso de licenciatura em Ciências da Religião. Te dou as boas-vindas para essa nossa aula de número 2. Na aula anterior, nós estudamos a perspectiva a morte na perspectiva da fé cristã, como a fé cristã enxerga a morte, fazendo ali as distinções adequadas a catolicismo e protestantismo, né? Não sendo reducionista, né? Não tendo a pretensão de que apenas catolicismo e protestantismo definem o cristianismo. Não podemos ser reducionistas. Nossa aula, então, número 1, a aula anterior, a morte vista pela fé cristã, e a aula de hoje, como se portar num velório e num funeral. A aula de número 3, conforto espiritual aos enlutados, o ofício cristão no funeral, a aula 4, o ato fúnebre leigo, como que uma pessoa que tem uma pertença a uma comunidade religiosa cristã, mas não atue como ministro, como um líder, pode oficiar um ato fúnebre, né? Notadamente aqui no protestantismo, no catolicismo, apenas ordenados, né? Ministros ordenados ou que tenham um mandato, que é o caso do ministro, ou que sejam ordenados, como o diácono, o padre, podem oficiar. E a sexta e última aula, como honrar a memória de quem já partiu. A aula de hoje, então, o que fazer, como se portar num funeral, num velório. Eu começo dizendo que há mais o que não fazer do que o que fazer. O que eu faço num velório? A coisa mais importante que alguém possa fazer num velório, ou por ocasião de um velório, é estar. Não é tanto o que eu digo, o que eu faço, mas eu estou. É estar no velório. Essa é a parte principal, eu tenho que me ocupar disso. Então, primeiramente, o que me leva a um velório? Evidentemente, se for o meu familiar, se for o meu pai, se for minha mãe, se for o meu cônjuge, eu vou estar ali pela obrigação. Não queria estar ali, não queria que esse episódio estivesse acontecendo, mas por conta da obrigação, do ofício, estaria ali fazendo. Estarei ali, perfeito. Estando ali, eu vou cuidar de tudo, vou passar o tempo ali determinado até o destino final. Mas e se um amigo meu, ou um familiar de um amigo meu, ou pai de um colega de trabalho, ou um vizinho, ou um familiar distante, ou um amigo de um amigo, ou o pai de um amigo, o irmão de um amigo, o cônjuge de um colega de trabalho. Esse tipo de situação, de tal modo, me leva a estar ali. Evidentemente, por uma série de questões, talvez eu não consiga estar ali o tempo todo. Não consiga estar ali todo o momento do velório, do ato, desse momento ali do velório. Mas eu vou dedicar algum momento para estar ali. E esses momentos, ou esse momento que eu estarei ali, muitas vezes a pessoa pode ir tão logo sabe da ocasião do falecimento, passa um momento ali com os familiares enlutados, retoma para suas atividades, e depois volta para o encerramento, ou vem só para o encerramento. É importante que você, se vai a um velório, esteja no velório. O que eu digo? Essa é uma pergunta que muito se faz e muito se questiona: o que eu digo num velório? E a resposta para essa pergunta é muito simples: o necessário. As pessoas que estão enlutadas, um homem que perdeu um pai, um homem que perdeu um filho, um cônjuge, uma mulher que perdeu a mãe, que perdeu o filho, que perdeu o esposo, desculpe a sinceridade, eles não querem conversar. Eles querem ali prestar uma última homenagem, dar um último adeus àquela pessoa que tanto amavam,
E ao receber os familiares, os amigos, eles esperam algum conforto espiritual, algum conforto afetivo, social. Eles não esperam questionamentos. Eles não estão ali, desculpa a sinceridade, eles não estão ali para dar explicações. Eles não estão ali para contestar o atestado de óbito, a certidão de óbito, a declaração de óbito, documento este que foi assinado por um médico. Salvo se for médico, ok, mas se não for, não há necessidade de questionar, de perguntar, de fazer contestações. Puxa, mas se tivesse levado para o hospital, que nem eu tinha falado. A família não quer explicação. Se a família não está pedindo opinião, se o enlutado não está pedindo a tua opinião, é porque tua opinião, desculpe, não é necessária naquele momento. Mas o que eu digo? Eu estou aqui. Meus sentimentos. As pessoas muitas vezes chegam no velório, boa tarde, bom dia. Bom dia porque eu perdi meu pai. Boa tarde, tudo bem? Como assim boa tarde? Eu perdi minha esposa. Não é uma boa tarde. Ai, que eu sou educado. Então seja educado, meu querido, que me ouve, você que me acompanha, que me dá a honra de sua companhia, se colocando à disposição. No que eu posso te ajudar? Quer que eu busque um lanche? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu tô aqui. O que tu precisar. Dê um abraço na pessoa. Eu sei que esse momento pandêmico que nós vivemos ele é muito difícil, ele está sendo muito difícil. Mas, sendo possível, dê um abraço na pessoa. Demonstre o seu carinho, não com palavras apenas, mas com gestos. Se coloque à disposição, lembrando que o ambiente funerário, o ambiente de velório, o ambiente de luto é um ambiente solene. Algumas empresas, a empresa que eu trabalho é uma, nas portas, nas entradas, nos ambientes ali, há plaquinhas escrito ambiente solene, silêncio. O velório não é um lugar de ficar conversando, de ficar contando história de rindo. Que desagradável a gente muitas vezes passa em velórios, em portas de salas velatórias, salas de velório, as pessoas contando piadas, rindo, despreocupadamente, irreverentemente. O velório é uma oportunidade que muitas vezes a gente encontra parentes distantes, amigos que não vê há muito tempo. Mas será que aquele é o momento de congraçamento, de risadinha, de algazarra, de balbúrdia, de contação de piadas? Será que não é o momento de abraçar quem está de luto e se colocar à disposição, dizer eu estou aqui, o que eu posso te ajudar? Quer que eu busque um alimento? Quer tomar uma água? Mas muitas vezes as nossas falas elas se dirigem para outras situações. O que eu faço num velório? A gente deve começar o que eu não faço. O velório não é uma oportunidade para você escapar do teu trabalho. Então muitas vezes a pessoa chega no velório e fica ali 2 minutos, ela já pede, tu consegue a declaração de óbito, tu consegue atestado de óbito, eu quero uma cópia para levar na empresa. Meu querido, se você não pode estar no velório, não esteja. Celulares, desliga o celular ao entrar no velório. Não pode desligar, põe no silencioso. Não, mas é que eu tô aqui, eu preciso... Se tu não pode estar ali, não esteja. Celular é uma benção, é uma ferramenta excepcional. Eu fico pensando como é que as pessoas viviam sem celulares antes. Mas há horas, há momentos em que o celular deve ser desligado e o velório é uma dessas. Ah, mas eu não posso. Bom, eu só fico imaginando uma pessoa num velório. Eu consigo imaginar 2 coisas que impediriam ela de desligar o celular. Um homem está numa situação, eu não posso desligar o celular. Eu só consigo ver 2 motivos. Ou a mulher dele está para ganhar neném no hospital a qualquer instante, ou a mãe dele está para morrer no hospital. Eu só consigo imaginar 2 maneiras. E essas 2 maneiras me impedem de estar no velório. Então, se eu não posso desligar o meu celular para estar no velório, isso é uma certeza, é uma declaração, é um atestado de que eu não posso estar ali. E se você não pode estar, não esteja. Porque no nosso próximo encontro, nos nossos próximos encontros, um dos assuntos que eu quero tratar é o conforto espiritual aos enlutados. E o conforto espiritual aos enlutados não é a palavra do pastor, do padre, ali no velório, ao encerramento. Não é a bênção do sepulcro, não é o ato final. O conforto espiritual é no dia seguinte, no day after. Porque hoje
o cidadão está ali velando a mãe dele, velando a esposa, o filho, o pai. Amanhã ele vai sentar na mesa para tomar café. De manhã ele não vai ter o pai, ele não vai ter a esposa, ele não vai ter o familiar. No outro dia ele vai trabalhar e quando voltar para casa não vai ter o familiar ali. No próximo final de semana, que ele tinha as programações já rotineiras, vai ser uma outra rotina. E aí que a família é importante. Aí que os amigos são importantes. Aí que a conversa, que o falar, que o conversar, que o discorrer é importante. Desculpe, mas no velório a conversa não é tão importante quanto o abraço, quanto o estar presente. Questões financeiras. Queridos, a gente sabe que um velório não é um custo barato. Isso é indiscutível. A gente não pode aqui fechar os olhos para isso. Há opções econômicas, sim, mas o velório, via de regra, não é barato. É caro fazer um velório. É caro fazer um sepultamento. Não é como fazer um almoço final de semana e reunir a família que do nada a gente decide. Vamos fazer um churrasco, vamos. Vai lá no açougue, compra, prepara tudo, faz de última hora. Velório ele requer uma programação, um investimento financeiro. Algumas empresas têm valores acessíveis, outras não. E aí também a família é livre. Inclusive é ilegal que uma família seja constrangida a fazer com essa ou com aquela empresa o seu velório. Acontece que quando a família toma uma decisão de fazer nessa empresa, a família ela é soberana nisso. Ela está inclusive resguardada pela lei em tomar a decisão de fazer com a empresa A e não com a empresa B, com a empresa C. E daí eu vou num velório, aí eu quero saber, puxa, mas essa sala aqui é muito bonita. Quanto que tu pagou aqui para velar teu pai aqui? A mensagem que eu passo não é de preocupação se a pessoa, naquele momento de perda, de dor, está gastando mais do que pode. A mensagem que eu estou passando ali é a mensagem errada de que teu pai não merece uma sala tão boa assim. Puxa, essa urna, esse caixão, isso aqui deve ter custado uma fortuna. Por que tu não fez lá na empresa C, na empresa D, que lá eles fazem bem mais barato? As pessoas não querem a opinião de quanto deveriam ter gastado. As pessoas, se precisassem dessa opinião, teriam te perguntado: olha, será que eu posso gastar tanto valor X no funeral do meu avô, do meu pai? Tu não acha que eu estou exagerando? A pessoa te perguntou isso? Não perguntou? Então, desculpe, ela não quer saber a tua opinião quanto a questões financeiras. Ah, eu queria ajudar. Questões financeiras, eu só conheço uma forma de ajudar. E ela é muito simples. É botar a mão no bolso, olha, eu queria fazer uma doação aqui, tu não pediu, mas há algum valor aqui que eu possa doar, eu queria te ajudar, eu não sei se tu gastou bastante, se tu gastou pouco, se tu tinha alguma previdência, se tu tinha algum recurso extra, eu sei que isso aí te pegou de surpresa, tu não estava contando com isso, posso te ajudar? Quando eu era criança, sem piadas com a minha idade, mas não faz tanto tempo assim, quando eu era criança, eu me recordo que nos velórios que a gente ia, passavam listinhas. Então, no decorrer, e até é muito jocoso porque passava às vezes mais de uma lista. Então, passava uma lista, a pessoa colocava o nome e o valor que ia dar. Ao final daquela lista rodar ali, as pessoas tinham uma previsão: olha, nós temos tantos reais aqui. Então, a gente sabe que podemos contar com isso. Hoje isso não está muito em uso. Hoje existem muitos planos funerários, que são reservas que a pessoa são recursos que a pessoa vai pagando mensalmente, e quando ocorre um óbito ela está assegurada, então uma parte dos custos ali é quitada. Muitas pessoas têm seguro de vida, então a morte não pega financeiramente as pessoas tão desprotegidas muitas vezes. Reporto ainda que o crédito hoje, eu acho que ele é muito mais acessível do que anos atrás, do que épocas atrás, e os juros também são mais altos, é verdade, mas hoje as pessoas podem fazer frente a um investimento alto que a surpreenda, né? Como é o caso da morte. Muitas vezes a morte vem e surpreende a pessoa não está preparada, ela não se preparou, e mesmo que o familiar esteja doente, esteja lutando contra doenças, muitas vezes até terminais, as pessoas, por uma questão cultural, não se preparam para aquele episódio. E nós nos preparamos para tanta coisa, mas não nos preparamos para o nosso funeral ou para o funeral de alguém que nós amamos. Isso é compreensível, mas dentro de uma perspectiva econômica, nós temos que nos prever, nos precaver, ser previdentes quanto ao futuro, pensando que o serviço funeral não é um serviço barato.
Então a família enlutada ela não quer saber a tua opinião, se tu gastou pouco, se tu gastou bastante. A família fez uma escolha e existem empresas sérias, existem empresas que, que são sérias, que vão oferecer um serviço adequado por um valor justo. Existem empresas que também oferecem um valor justo, um serviço adequado, mas com valores mais módicos, com valores menos volumosos. Há, como todos os ramos da economia, há serviços das mais variadas faixas econômicas, de custos, e a família ela é livre, ela é soberana para fazer a sua escolha. Eu tenho certeza que mesmo na ocasião de um luto, a pessoa não vai fazer uma extravagância e dar um passo que não possa a posteriori honrar. Então a família não quer a opinião de quanto gastou. Não pergunte quanto custou. Não pergunte quanto estão gastando. Não pergunte para a pessoa, puxa, vai ter condições de pagar isso aqui? Parece muito estranho, mas esse é um tipo de pergunta até bastante comum. Além de indelicado, é bastante comum em velórios. Um familiar, um amigo, querer saber quanto que a pessoa gastou. Perguntar, puxa, será que tua mãe queria que tu gastasse tanto assim? Ou eu vi a tua avó dizendo, quando eu morrer não é para gastar nada. E agora tu tá gastando uma fortuna. Deixa a pessoa honrar a história de quem partiu. Ai, que eu queria ajudar. Retomo de novo. A única ajuda quando há questão financeira envolvida é mão no bolso. Eu queria dar uma contribuição aqui. Gostava muito da tua avó. Cara, a tua avó me recebia tão bem. A tua avó eu ia lá te visitar. Eu ia para ficar 10 minutos conversando. Quando eu via, passava a tarde toda que a tua avó oferecia café. A tua avó parecia que era minha avó. E assim, parabéns aqui. Tu tá fazendo uma coisa muito honrosa pra tua avó. Tá dando uma despedida digna, honrosa. Tenho certeza que ela merece isso aqui. Eu queria contribuir. Isso aqui tá pago. Posso te ajudar de alguma forma? Eu quero até que tu não te ofenda, mas queria te ajudar de alguma forma. Uso do espaço. Seja respeitoso. Ali não é a sala de estar da família. A família muitas vezes está cansada. Muitas vezes a família passou a noite toda. Evite perguntas desnecessárias. Puxa, mas do que tua avó tinha, cara? Morreu do quê? Deixa a pessoa falar. A pessoa enlutada, no momento do luto, no momento da perda, ela não quer falar. Ela quer se ocupar de prestar a última homenagem. Muitas vezes é uma pessoa do convívio, é um cônjuge, viveu a vida toda, mas aquela pessoa estava ali meses, semanas, talvez um ano já internada, então não tinha um contato frequente. Às vezes é um pai, mas o filho mora longe, ou não mora na mesma cidade, não vê o pai com tanta frequência, então morre. Às vezes, repentinamente, o filho vem e ele estava ali há 2 semanas sem ver o pai dele. Então aquelas horas que ele vai ficar em velório são importantes, ele quer se despedir, ele não quer ir para casa tomar banho, ele não quer ir lá no restaurante almoçar, ele não quer dormir um pouco, ele quer ficar ali as últimas horas com o pai dele, com a mãe dele, com a avó dele, com a esposa dele, prestando o último adeus, prestando a última homenagem. Então é muito importante que eu possa auxiliar a pessoa. Mas eu estou preocupado se ele não vai desmaiar de fome. Quem sabe então traga um almoço, quer que eu te traga uma refeição? Quer tomar uma água? Quer que eu te traga uma cadeira para te ficar aqui juntinho? Seja solícito. No que eu posso ajudar? Seja solícito, seja prestativo. Uma questão muito importante também, que eu vejo na questão do ambiente de velório, é a questão religiosa. Muitas vezes a família não é a primeira coisa que a família pensa, mas em algum momento ela vai definir como que vão fazer. Vão chamar um padre, vão chamar um pastor. E a família ela é soberana também nessa escolha. Então eu chego num velório, eu sou de uma igreja evangélica, mas a família é católica. Por que eu vou oferecer o meu pastor, que eu nem sei da agenda dele, para fazer o ato fúnebre se a família tem uma outra religiosidade? Então aqui também entra a questão do respeito. Eu vou fazer com o padre da minha mãe. A minha mãe ia na igreja católica, eu vou chamar o padre dela para fazer, eu tenho certeza. Não, mas, cara, tu é evangélico, chama teu pastor. Não, mas, tem um pastor aqui presente, vamos chamar ele. Vamos respeitar a memória de quem partiu. E se quem partiu não tinha deixado uma orientação a respeito, vamos respeitar a decisão da família. A família é soberana. Não imponha uma outra religião, ou mesmo da mesma religião, mas de uma outra comunidade religiosa. Não faça imposições, não faça sugestões, não queira ser tutor da família. Seja amigo.
Você vê ali como amigo, você vê ali como familiar, você vê ali para prestar um consolo, não espiritual, mas um consolo social, fraternal, de irmão, de amigo. Você vê ali para prestar suas condolências, para dizer para a pessoa, olha, eu estou aqui, eu quero te ajudar. O que eu posso fazer? Há alguma coisa que eu possa fazer? Se disponha, se coloque à disposição. Seja solícito, seja prestativo, esteja ali. Evite conversinhas paralelas, evite falatório desnecessário, evite confraternizações, congraçamentos. Ali não é o momento disso, ali é um momento solene, é um momento respeitoso. O silêncio é o mais adequado no ambiente de velório, no ambiente de dor, no ambiente de perda. Opiniões só se forem solicitadas. A pessoa eventualmente pode solicitar, pode pedir, demandar uma opinião, uma orientação. Salvo isso, não pedir orientação, por favor, não dê. Por favor, não imponha a sua vontade. Respeite a dor da pessoa. Uma outra situação, a dor, só quem está sentindo sabe o que está sentindo. Tem pessoas que se estiver mexendo com eletricidade, leva um choque, ela mata no peito, ela morde a boca, fica furiosa, mas não grita. Tem pessoas que colocam a mão numa tomada divertidamente e levam um choque e dão um grito. Tem pessoas que ficam paradas, nem dá para perceber que levou um choque, outras pessoas dão um pulo. Então cada um reage à dor, à mesma dor, ao mesmo episódio, de formas diferentes. E quando eu falo de um choque elétrico, a voltagem é a mesma, mas as reações são diferentes. Mas quando eu falo da morte, o próprio conceito de morte é diferente. Então eu vou num velório lá de um cara que perdeu o pai. Então ele está inconsolável, ele está triste. E eu vou lá e digo, cara, eu também já perdi meu pai. A mensagem que eu estou passando não é uma mensagem de apoio. A mensagem que eu estou passando é errada, é uma mensagem assim, ó, cara, não precisa chorar pelo teu pai. Ah, eu também já perdi meu pai, mas será que eu perdi do mesmo jeito? É diferente um homem que tem um pai de 90 anos e viveu a vida toda com aquele pai. É diferente de uma pessoa que tem um pai de 50 anos e esse pai mora longe e que não tem convívio. É diferente. Até entre irmãos. Imagine um homem adulto com um irmão pequeno e eles são filhos do mesmo pai. E o pai morre. Eles estão perdendo o mesmo pai. Mas o homem de 30 anos, ele viveu a vida toda com aquele pai. O filho menor, vamos dizer, de uns 15, 18, ele perdeu um pai, mas ele viveu menos com aquele pai. Aquele filho pequeno pode dizer assim, olha, não é o mesmo pai que eu perdi que tu está perdendo. Então não compare dor da pessoa. Deixa a pessoa chorar. Não chora, tua mãe não ia querer te ver chorando. Não ia, ela deixou escrito em testamento, deixou redigido, não quero que chorem no meu velório. Deixa a pessoa chorar, o choro faz bem. O choro é pedagógico, nos ensina. Claro que ninguém quer ter motivos para chorar, mas havendo um motivo, havendo a perda de alguém que amamos, deixa a pessoa expressar a sua dor. Conforte, abrace, esteja presente, mas não a impeça de chorar. Seque as lágrimas dela. A fé cristã nos ensina que Deus não nos impede de chorar, mas Deus seca as nossas lágrimas. Seque as lágrimas que tem chorando. Não diga para não chorar. Não compare a dor. Não compare, mas quando tu perdeu a tua mãe, tu não chorou tanto agora que nem tu tá perdendo teu pai. Não compare a dor de ninguém. Não fale coisas desnecessárias. Ah, mas descansou. Então eu entro no velório, tá ali a pessoa chorando, perdeu um avô, perdeu uma avó, perdeu a mãe, perdeu um cônjuge, a pessoa estava ali internada há muitos anos, muitos meses. Eu chego, descansou. A pessoa estava correndo, a pessoa estava fazendo uma maratona, a pessoa estava fazendo um triatlon. Não estava. Ela descansou do quê? Ela estava trabalhando? Não diga descansou, a pessoa não estava cansada. Não faça comparações, não faça questões financeiras. A pessoa faleceu, filho único, o pai tinha ali um imóvel, tinha um carro. A pessoa dizer, agora tu vai ficar com o carro do teu pai.
Eu tenho certeza que aquela pessoa daria 20 carros daquele para não perder o pai. Não projete nos outros as tuas percepções. Não fale o desnecessário. Desde criança nós somos ensinando, não tenho o que falar. Isso, não fale. Abrace. Julgue menos, ame mais. Se coloque à disposição. Dentro da nossa literatura sugerida, eu quero mostrar aqui de novo, dos autores professor Moisés Alves dos Santos e o pastor Eli Bento Correia, lidando com a morte de forma natural, dentro de uma perspectiva científica e espiritual. Um livro muito bom que nos ensina a questão da morte, de lutos. Tem aqui um dos autores conta a experiência própria do luto, sobre a morte, né, de uma perspectiva pessoal. Um outro autor ele trabalha como capelão, então ele acompanha a morte diariamente. Há várias situações aqui e eles nos orientam o que não dizer a uma pessoa em processo de luto. Então não fazer comparações, não fazer demonstrar sua curiosidade. Por exemplo, eu vou fazer uma leitura aqui. Então, lidando com a morte de forma natural, dentro de uma perspectiva científica e espiritual, página 71. Não tenho dúvidas de que as pessoas dizem as frases citadas acima, né, frases que não devem dizer, com as melhores das intenções, pois a maioria não sabe o que dizer no momento da morte. Com certeza, estar ao lado de um enlutado não é uma tarefa fácil, mas devemos ter muito cuidado com as palavras ao tentar amenizar a dor de uma perda. Com efeito, se você estiver com dificuldade de expressar seus sentimentos em palavras, então diga apenas o necessário. Eu sinto muito pela sua perda, meus sentimentos. Às vezes um forte abraço pode dizer mais que 1000 palavras. Eu penso que uma frase interessante seja: o que eu posso fazer para ajudá-lo? Pois quando a pessoa está em processo de luto, muitas vezes não tem condições psíquicas de pensar nas coisas básicas do cotidiano. Então, colocar-se à disposição para alguns afazeres do dia a dia pode ser de grande valia para um amigo ou familiar enlutado. O importante é que o enlutado se sinta acolhido no momento de dor. Apenas isto. O enlutado ele quer sentir, ele quer saber, ele não quer ouvir, ele não quer ter que responder. Então evite perguntas, evite questionamentos, evite comparações, evite curiosidade. Retomando uma questão da declaração de óbito, quando uma pessoa falece no Brasil, em qualquer recanto do Brasil, ela vai falecer ao cuidado de um médico. Se não for o caso, será levado então essa pessoa falecida por uma empresa funerária até um hospital ou até uma casa de saúde, onde há um médico, ou então se a família tem um médico particular, esse médico será acionado, para que seja emitido um documento chamado declaração de óbito, onde o senhor médico ali o doutor vai atestar a morte, vai dizer clinicamente que aquela pessoa está morta e dará ali as causas, definidas ou indefinidas. Ele vai atestar aquela morte. Esse é um documento que a família vai ter e após, então será feito num cartório, onde fazem casamentos, onde fazem registros de nascimento. Também se fazem ali o registro de óbitos. Ali se levará esse documento junto com os documentos da pessoa falecida, mais documentos do familiar que vai declarar, em que então será feito uma certidão de óbito, que é um documento público, atestando a morte daquela pessoa. É o último documento expedido por uma pessoa. É a sua declaração, a sua certidão de óbito. Esse documento comprova que a pessoa morreu. E eu vejo com pesar, com bastante tristeza, que pessoas vão a velórios e pedem esse documento, ou para ver a causa-morte, ou pela curiosidade, ou porque precisam de uma cópia desse documento para levar na empresa. Querido, o velório de alguém que faleceu, seja você próximo ou distante daquela pessoa enlutada, ou da pessoa que partiu, não é um momento para te escapar do teu trabalho. Eu acredito que lá no teu trabalho tu tem um intervalo de almoço. Use esse intervalo. No mais, muitos velórios, mesmo nesse período pandêmico, viram a noite, passam a noite. A própria definição de velório é estar velando. O próprio conceito etimológico, epistemológico, o próprio conceito hermenêutico
semântico da palavra velório evoca uma ideia de passar a noite acompanhando uma pessoa que partiu, velando, estando ao lado, guarnecendo, cuidando, protegendo. O próprio conceito definidor de velório implica passar a noite em claro, velando. Conceito de vela, de velador, que era um móvel onde se colocava a vela, que ficaria a noite toda então acesa, velando, velador. Então, se você não pode ir durante o teu horário de trabalho, não tente um recurso para ganhar uma dispensa, vá à noite. Ou então eu não posso ir, o velório foi muito curto e não dá tempo de eu chegar, eu não consigo me afastar do meu trabalho. Vá no dia seguinte, porque acredite, a pessoa vai precisar de ti no dia seguinte. Eu até ouso dizer que as pessoas precisam mais no dia seguinte do que propriamente no dia que a pessoa está sendo velada, porque naquele dia eu perdi um familiar querido, mas daí vem os meus irmãos, vem os meus primos, vem a tios, vem familiares distantes, vem as pessoas, então eu estou ali acolhido. O doloroso muitas vezes é um encerramento e os dias seguintes, o day after, quando então eu vou viver uma nova rotina porque a minha vida não vai ser mais a mesma. O luto é o preço que nós pagamos por amar alguém. Então, nós podemos ser muito importantes, podemos ser muito determinantes na vida de uma pessoa no dia seguinte, no dia posterior. Então não consigo ir no dia, mande flores, mande uma coroa de flores, mande um cartão, ligue para a pessoa, mande uma mensagem. Muitas vezes a pessoa desliga o celular, não está ali, mas em algum outro momento ela vai ler aquela mensagem. Ou até as pessoas muitas vezes, por ocasião do velório, ficam com o celular ligado porque estão tramitando com outras coisas, está velando o familiar, mas está em contato com o cemitério para ver a questão do sepultamento, está em contato com a igreja para ver a questão do religioso, está em contato com familiares que estão vindo de longe, não sabe onde é o local, então está aqui coordenando essa logística. Então mande uma mensagem. Muitas pessoas ligam para a empresa funerária, vem às vezes o anúncio está velando na empresa A, na empresa B. Liga para a empresa e diga, vocês estão velando ali o senhor fulano na sala, eu queria mandar um cartão, eu queria mandar um voto de pesar, os meus sentimentos ao filho, o senhor fulano. Por favor, transmitam em meu nome, eu mandei uma mensagem no celular, o celular ele não está podendo atender, eu compreendo, mas por favor transmitam, e tão logo possível eu estarei com ele. Se coloque à disposição, esteja presente. Não é possível estar presente hoje a internet, os próprios celulares, a própria internet, as mídias sociais, as tecnologias da informação e da comunicação nos permitem estar em todos os lugares, ou no maior número possível de lugares. Então eu estou numa outra cidade, muitas vezes num outro país, mas eu consigo transmitir os meus sentimentos. E numa outra oportunidade, isso eu quero falar num próximo momento, sobre a questão do luto, do conforto espiritual aos enlutados. O que eu faço nos dias seguintes? Ajudar a pessoa a seguir. Durante o velório, eu tenho que ajudar o enlutado a se despedir, a fazer alguma coisa. E se eu não posso ajudar, opinião eu também não vou dar, porque opinião não é ajuda. Opinião só é ajuda quando a pessoa solicitou. Então, eu não consigo ajudar a pessoa a dar uma despedida digna, eu não consigo estar ali presente no momento. Eu vou ajudar no dia seguinte, no day after, eu vou ajudar a pessoa posteriormente, vou ajudar a pessoa a seguir a vida dela a posteriori, estando presente, convidando para um almoço, visitando, levando um cartão de condolências. Mas eu não quero tocar no assunto porque ele vai lembrar. Pode ter certeza que quem perde um pai, quem perde uma mãe, quem perde uma filha, não vai esquecer. E as pessoas, passado o ocorrido, elas têm muita vontade de falar, muita vontade de comentar. Essa é a hora de estar à disposição para a conversa. Essa é a hora que tu pode matar a tua curiosidade. Porque daí a pessoa quer falar, ela quer lembrar do pai que ela perdeu, ela quer falar das últimas horas, dos últimos instantes. Não é na hora do velório, não é na hora do sepultamento ou da cremação. Cremação, a propósito, não é um processo assistido. Mas muitas empresas, a empresa que eu trabalho é uma, oferecem despedidas muito memoráveis por ocasião de uma família que faz opção pela cremação. Que é uma opção muito interessante a cremação.
Claro que a família ela é soberana para decidir entre sepultamento e entre cremação. A família ela é soberana. Aliás, a família ela é sempre soberana. Respeite as decisões da família. Não mensure preços. Não, a família não quer saber que lá na empresa do Zé é mais barato. Se a família tivesse preocupada com o valor, ela te perguntava, ela dizia assim, olha, meu pai morreu, conhece uma funerária que cobre pouco? Olha, eu fui numa lá, eles estão cobrando tanto, o máximo que eu posso pagar é metade disso. Tu conhece alguém que faça por isso? Se a família não perguntou, é porque, acredite, eles não querem saber. Muitas famílias fazem velórios, contratam empresas que cobram valores consideráveis e que também entregam um serviço justo e adequado ao que foi pago, porque querem prestar uma última homenagem. Então, muitas vezes, já vi situações em que a família, por ocasião do falecimento, era um homem, era um pai, era o avô que tinha falecido, a família comprou um terno caríssimo, um terno de luxo, um terno elegante, luxuoso, bonito, e pediu, orientou a empresa que vestisse o familiar que havia partido, o ente querido, que vestissem com aquele terno, com aquele traje. E houve comentários, comprou um terno desse valor para enterrar, para botar embaixo da terra, para daqui a alguns anos estar consumido pelo tempo. Pense por um instante se isso é justo. Pense por um instante se esse tipo de comentário é adequado. Pense se esse comentário, você gostaria de ouvir esse comentário se você estivesse passando por um processo de luto. Deixe as pessoas honrarem os seus familiares. Não as impeça. Não tente secar, não tente impedir as pessoas de chorar. Seque as lágrimas das pessoas. Não tente diminuir a dor das pessoas. Conforte as pessoas, mas não diga que ela não está sofrendo. Seque as lágrimas do teu amigo, mas não diga, não precisa chorar, tua mãe não queria que tu chorasse. Seja solidário à dor do próximo. As pessoas, segundo pesquisas, elas sofrem cerca de 11 perdas significativas ao longo da vida. Eu acho que já deve estar fazendo a conta aí, né? Então, ao longo da vida, a pessoa vai ter 11 perdas significativas. Então, hoje eu posso estar num velório para abraçar alguém que perdeu um familiar. E eu não estou livre e desimpedido de que amanhã ou depois eu esteja num velório precisando de conforto, precisando de abraço, precisando de uma palavra amiga, precisando de alguém que diga, eu estou aqui para te ajudar. Alguém que diga meus sentimentos, eu posso fazer alguma coisa por ti. Há algo que possa ser feito. Se coloque no lugar do outro. Tenha empatia. Tenha alteridade. A alteridade é um sentimento de respeito à fé do próximo. Então a família católica, não é, eu sou evangélico, a família católica, eu não tenho o direito de ir lá dizer como é que tem que ser a despedida. Ou o contrário, a família evangélica, eu sou católico, eu vou lá e digo, não, eu vou trazer o padre aqui. Deixa a família decidir. Às vezes, famílias grandes, e hoje com a grande extensão da fé cristã no Brasil, muitas vezes a família é segmentada. Então, os filhos são evangélicos, mas os pais são católicos. Ou o contrário, os pais são evangélicos, os filhos são católicos, e daí quem morreu é católico. E quem está cuidando é evangélico. Ou o contrário, quem morreu é evangélico, e quem está cuidando, está à frente, está organizando tudo, o familiar mais próximo que está à frente, é de outra religião, da tradição cristã. Não é justo que a memória da pessoa não seja honrada. O religioso, a pessoa que vai fazer o ato fúnebre, o ato de encomendação, a cerimônia religiosa de despedida, é o ministro, é o líder religioso, é o líder espiritual da pessoa que morreu. Se a pessoa não tinha, aí sim há uma oportunidade, há um viés para que eu que estou à frente, estou cuidando, possa então chamar alguém. Mas honre a história de quem partiu. Muito importante, então, há uma série de coisas que fazer e que não fazer em um velório. Lembrar que é um ambiente solene, lembrar que é um ambiente de respeito, se posicione, esteja à disposição, esteja atento. Muitas vezes eu vi em velórios as pessoas
fazendo a despedida, então é encerrado o momento, a família permite então que a urna, o caixão, o ataúde, a urna mortuária seja fechada, então ela é fechada, e na hora de carregar, ninguém toma uma posição, esse momento é dado, é solicitado que pessoas conduzam a urna, e ninguém se posiciona, ou por medo, ou por preocupação, ou por temor, ou porque quer dar oportunidade para os filhos. Se posicione, se coloque à disposição, não espere a família de ser chamada, vá lá e se posicione. E se você não vai carregar a urna, por favor, não fique na frente. Por favor, não atrapalhe. Se coloque, se posicione, esteja à disposição. Mas deixe as coisas acontecerem. Há uma empresa cuidando, nenhuma família coloca um familiar que partiu numa urna e coloca numa sala de velório, essa família está desassistida. Há uma empresa ali cuidando. Então, chegando ao fim da aula, sobre o que fazer, como se portar num velório, recapitulando. Mais vale um abraço do que palavras. Reitero que o momento pandêmico muitas vezes não nos permite dar um abraço, mas esteja à disposição. Toque no ombro. Faça um gesto que a pessoa entenda que tu está ali. Então, logo souber do falecimento da pessoa, ligue para os familiares, ligue para os filhos. Ocorre muitas vezes também que quem partiu é a referência que eu tenho. Então, eu perdi um amigo de escola, um colega de trabalho, não conheço a família dele, mas vou lá, procure os filhos, a viúva, o viúvo, e ofereça suas condolências. E diga, seu marido foi um grande homem, sua esposa foi uma colega, uma profissional exemplar na nossa empresa. Empresas muitas vezes enviam coroa de flores em nome da empresa, em nome dos colegas. Muitas vezes pode ir num velório e não conhecer ninguém, e ainda assim poder se portar de forma elegante, de forma adequada, transmitindo as condolências. Então, logo tiver a notícia, entre em contato com a família ou vá até o local. Não dê boa tarde, não dê boa noite, ofereça teus sentimentos. Se a pessoa te der boa noite, te der bom dia, retribua. Mas não tome a iniciativa de desejar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, porque acredite, a pessoa perdeu o pai, a pessoa perdeu o irmão, a pessoa perdeu o cônjuge. Não está sendo um bom dia, não está sendo uma boa noite, não está sendo uma boa tarde. Ofereça os seus sentimentos e se coloque à disposição. Há muito que não se fazer num velório, mas também há o que fazer. E tudo isso é regido pelo bom senso, pela alteridade, pela empatia, pelo coração puro. A fé cristã nos ensina essas virtudes. O amor não se porta de forma inconveniente. Não seja uma pessoa inconveniente num velório. Não seja uma pessoa que faça perguntas desnecessárias. A verdade, salvo situações muito peculiares, todas as perguntas em velório são desnecessárias. A pessoa está morta, não há o que se fazer para que isso mude. O que se pode fazer é a família dar um destino final, um destino digno e honroso, e para nós que estamos ali acompanhando, trazer um pouco de carinho, um pouco de conforto à família que está de luto. A todos os meus mais sinceros votos de que essa aula possa ser útil, possa ser proveitosa a todos. Que esse curso possa contribuir com a tua formação, possa contribuir com a tua caminhada e possa te preparar para uma situação. A situação de luto, de perda, é uma situação que nós não desejamos para ninguém, mas ela é inevitável e a morte chega para todos, ela não avisa, ela não bate na porta. Então os meus mais sinceros votos de que essa aula, de que esse curso, que essa segunda aula desse curso sobre a morte no olhar das principais tradições cristãs, que essa aula possa ser de muita valia, de muita ajuda na tua formação. Então se você quiser repetir essa aula, assisti-la novamente, será um prazer a tua companhia. Aqui na descrição eu vou deixar o meu e-mail, vou ter um imenso prazer de receber teus comentários, tuas dúvidas, suas sugestões. Eu trabalho numa empresa de luto, uma empresa muito tradicional na região onde moro, muito conhecida e recomendada, uma empresa centenária. Trabalho como cerimonialista de luto, então eu vejo luto diariamente. Além de aluno de Ciências da Religião, eu sou formado em Teologia e sou ministro batista
filiado à Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, a Ormiban, uma ordem de ministros batistas muito prestigiada e muito tradicional aqui no Brasil. E fico à disposição de vocês, podem me enviar e-mails, se corresponder com e-mail. Tenho imenso prazer de responder as tuas dúvidas, de ter um feedback de como foi essa aula, de como está sendo esse curso para você. Tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.